Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cada um sabe o horário em que rende mais, né? Essa é a grande vantagem de ter um curso online, porque você pode escolher aquele momento que você está mais legal, que você está mais motivado para me ouvir, para compartilhar as nossas dúvidas, né? E encontrar esse caminho de sucesso, essa estratégia definitiva para as provas discursivas, nota máxima. Quero agradecer a confiança de você, dizer que é um prazer, mas muito assim grande, estar aqui compartilhando com vocês essa experiência calcada em 20 anos, ensinando diferentes gerações a redigir. Já para a gente ter uma maneira mais tranquila de interagir, eu quero dizer a você que você pode entrar lá na plataforma, colocar sua dúvida, mas eu só vou responder essa dúvida de segunda-feira à tarde até na quinta-feira à tarde. E eu me preocupo em dizer isso porque eu sei que vocês, às vezes, estudam muito no final de semana. Então, você coloca lá uma dúvida na sexta-feira e fala, poxa, o professor não respondeu. Não, eu vou responder, mas provavelmente eu vou responder essa dúvida na segunda-feira à tarde. E sempre que eu achar necessário também, a gente grava um videozinho. Você tem a certeza que você vai ter muito apoio aqui no nosso curso e você vai ver que vale a pena fazer o discursivo nota máxima. Vamos embora lá? Bom, eu sou um velho professor, né? São aí, dou aula desde os 19 anos, vou fazer 60 daqui a pouco, e algumas coisas a gente não abre mão. Uma delas é que eu acho que se eu vou pegar, vou assumir com você um compromisso, né, de levá-la a nota máxima na discursiva, eu preciso, de fato, mostrar para você um programa de curso, né? Para onde é que a gente vai, né? Ou para brincar, né? Peraí, cara, onde que eu tô, onde que eu vou, não é verdade? Isso é muito importante. Olha, ó, pitando a primeira duvidazinha. Estou aqui com o Pedro, Santa Maria do Rio Grande do Sul. Diga lá, Pedro. Ah, é? Pois é, o Pedro está falando assim, poxa, professor, eu fiquei tão contente em saber que o senhor vai começar pelo programa de curso, porque às vezes a gente faz um curso e a gente fica meio assim perdido, não sabe para onde é que está indo. Eu falei, pois é, né, Pedro? Essa é uma grande verdade. E você também coloca a sua dúvida aí. Eu trago aqui online para a aula para a gente poder discutir. Vamos então conversar um pouquinho sobre a nossa metodologia? Vamos então conversar um pouquinho sobre o percurso que a gente vai seguir? Venha comigo, vamos embora lá. Então, discursiva nota máxima, estou aqui no programa de curso e a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre essa palavrinha aqui, mindset. Bom, dá para traduzir, mentalidade, forma de ver as coisas. Mas eu acho que às vezes tem uns termos em inglês, não que a nossa língua não seja capaz de produzir um equivalente, mas eles são, assim, às vezes mais motivadores, mais, não sei, eles têm um poder a mais, né? E eu estou trazendo esse termo exatamente porque, para mim, a principal contribuição desse curso é trocar, é mexer, é mudar a sua mentalidade, o seu mindset na hora de fazer a prova discursiva. Então, um programa de curso é um caminho que eu, de fato, espero que você consiga entender a prova discursiva de uma maneira diferenciada e que consiga fazer a prova discursiva de tal sorte que você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. E olha, tem história pra caramba, tá? Só para você ter, vou dizer uma para você aqui agora. Não faz muito tempo, eu recebi uma moça que simplesmente, ela disse assim para mim, Dino, eu não consigo escrever. Sabe, olha, vocês podem achar que é brincadeira, mas alguém chegar para você numa sala de aula e dizer, olha, eu não consigo escrever, é um desafio muito grande, porque eu sou professor de produção textual. Então, se eu não tiver uma palavra para levar essa pessoa para mostrar como ela tem que escrever, vamos e venhamos, né? Eu estou frito, não é verdade? E olha, graças a Deus, a absoluta maioria, eu diria que, eu não vou dizer que é 100%, porque também a gente tem que, às vezes, levar em consideração o fator humano. Às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma coisa, mas, olha, eu realmente levo comigo essa experiência de vida. Eu tenho ensinado tanta gente a redigir e a redigir com objetividade, com tranquilidade. Vamos ao nosso programa de curso? Beleza. Então tá aqui. Qual é a ideia do nosso mindset? Espera aí, que às vezes eu me perco um pouquinho, mas não tem problema. Olha aqui, objetivo geral do nosso curso. Alterar o mindset, ou seja, alterar a sua mentalidade, a sua forma de ver as coisas, né?
E vocês acham que eu procurei onde é que eu encontrei essa palavra? Olha, eu tenho ouvido de maneira sistemática dos meus alunos, Dino, eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, depois de fazer o seu curso, quando eu comparo a forma como eu via a dissertação antes. Então, de fato, alguns até usam, Dino, o meu mindset mudou. Então, de fato, o que eu quero? Eu quero alterar o seu mindset, ou seja, dos candidatos, por meio de estratégias intelectivas de compreensão e produção textual. Centradas no quê? Na teoria das perguntas argumentativas e expositivas, bem como no controle fraseológico do texto e na lapidação do estilo. Mas, Dino, o que está por trás disso? O que você quer dizer com essa história de alterar o mindset? Olha, quando você quando você abre uma prova discursiva, quando você pega aquele caderno de provas, né? Tem gente que gosta, eu acho que dá um tremendo friozinho na espinha, né? Não sei. E qual é o grande problema? O grande problema é que eu preciso ter uma estratégia efetiva que me permita compreender o comando de prova. E esse é o grande X da questão. Teoria das perguntas argumentativas e expositivas. Você já pode estar me perguntando assim, Dino, dá para você falar mais um pouquinho? Daqui a pouco. Já. Vamos analisar isso aqui. Por que eu vou usar essa teoria de perguntas, né? Porque essa teoria faz com que eu consiga entender melhor o comando de prova, seja ele na forma de itens, seja ele na forma de um texto motivador. Essa estratégia daqui é maravilhosa. Eu tenho testado essa estratégia com inúmeros candidatos e o resultado é fantástico. Por quê? Porque todo mundo tem essa angústia. Cara, será que eu estou entendendo o que o examinador está me propondo? E digo mais a você, todo mundo fala assim, não, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, é verdade. Mas acontece que eu preciso saber o que vai fazer papel de introdução no meu texto. Aquele texto que eu vou produzir, ele é um texto que está baseado num exercício de leitura. E leitura do quê? Do comando da prova. Então, eu não posso falar de produção de texto se antes eu não tiver em mente que este texto que vai ser produzido, ele tem uma origem, e a origem é o comando de prova. Agora, é claro que essa percepção também é válida para a vida. Ninguém escreve texto do nada, nem poema, nem poesia vem do nada. Sabe por quê? Porque a poesia precisa de inspiração. Agora, cuidado, porque texto de concurso não é uma questão de inspiração, é uma questão de estratégias. A primeira delas, exatamente, compreender o comando da prova. Em seguida, vem um outro problema. Eu conheço muitas pessoas que entenderam o comando da prova e mandaram o braço, escreveram, e no final das contas não tiveram a nota esperada. Até tem um case assim, bem legal, né? Case é mais bonito que casa, né? Que eu me lembro, foi um rapaz, ele chegou uma vez para mim, e ele estava triste, muito triste. E eu falei, pois não. Falou, professor, eu trouxe até a prova da minha colega que está em primeiro lugar, ou sei lá, estava em segundo, terceiro. Eu queria dizer uma coisa, eu estou inconformado. Eu falei, mas por quê? Falei, olha, a minha nota foi muito baixa, professor, e o meu texto tem o mesmo conteúdo do texto da minha colega. Eu falei, sério? Ele, sério, professor. Eu falei, posso dar uma olhada no seu texto? Pode. Peguei o texto e o que acontecia? O que aconteceu? É verdade. O texto dele tinha basicamente o mesmo conteúdo. Porém, esse rapaz escrevia 10 linhas sem um ponto, um monte de gerúndio, advérbio terminado em mente, invertida, intercalada, ou seja, o texto dele era de uma leitura muito difícil. Então, por isso é que vem o segundo grande ponto do objetivo geral do curso. Qual seja, eu preciso ter uma teoria intelectiva das perguntas argumentativas expositivas para entender, mas eu preciso também ter certeza de que vou controlar a fraseologia do meu texto e vou entregar um texto que é de fácil leitura e que está lapidado. Não tem seu sua, não tem excesso de gerúndio, não tem queísmo. É um texto que o examinador vai bater o olho e vai, primeiro que ele foi feito a partir da teoria das perguntas, opa, eu perguntei tal coisa e está respondida, e está bem respondida, tá certo? Então esse é o nosso objetivo geral. Acho que dá para você entender legal, ou seja, eu quero alterar o seu mindset.
Como é que eu vou fazer isso? Pimba! Vamos lá ver. Eu vou fazer isso dessa aqui. Bom, tá aí o objetivo geral, objetivo específico. Muito bem. Primeira parte. Compreender a importância das perguntas como instrumento da organização lógica do pensamento. Isso mesmo, né? Você já começou a pensar, que eu estou te cutucando? Você já parou para pensar que quase todas as vezes na vida a gente responde perguntas para organizar o nosso pensamento? Dá uma paradinha para pensar, começa a perceber a televisão, começa a perceber as mídias. Veja como é importante a gente perguntar, né? Veja, por exemplo, que as crianças, os pequeninos, como dizem nossos patrícios portugueses, eles perguntam muito, e às vezes perguntam tanto que a gente, menino, pare, né? Mas a pergunta é a alma do conhecimento. Então, compreender a importância das perguntas como instrumento da organização lógica do pensamento, distinguir a natureza de cada pergunta expositiva ou argumentativa. Isto aqui, pulo do gato. Pulo do gato. Pulo do gato. Por quê? Porque se eu percebo, que é alguma coisa que você pode até me colocar. Ô, Dino, pelo amor de Deus, pergunta. Já, quem que é? Beleza, Magali. Entendi. A Magali está falando assim, pois é, Dino, você está falando esse negócio de pergunta? Você está me dizendo que eu vou organizar o meu pensamento fazendo um monte de pergunta? Vou. Como é que é isso, Dino? Vou ler comando de prova, ficar fazendo pergunta? Onde é que eu quero entender isso melhor. Vai entender, Magali, ó. Vai entender. Você está em Minas, né? BH. Beleza, Magali, você vai entender. Porque é verdade. Mas se você chega para mim e fala, olha, eu tenho que compreender o comando de prova a partir de perguntas, nada mais natural que você fala, cara, mas espera aí, eu vou sair o quê? Olha para o comando, você vai fazendo pergunta. Calma, muita calma nessa hora. Eu vou chegar lá e eu estou muito contente de você estar curioso. Já tive contribuições hoje aqui online. Maravilha, Magali. Que bom que você perguntou. Nós vtim entender isso tintim por tintim. E você vai se surpreender com a mudança no seu mindset. Beleza. E em seguida, o que eu quero? Vamos lá, troca aqui. Aplicar a estratégia das perguntas como instrumento de compreensão do comando de prova. Massa, né? Quer dizer, eu não quero só que você entenda, eu quero que você aplique. Aplique. Porque sabe o que acontece? Eu acho que não tem preço. Quando você recebe um comentário, como eu recebi semana passada, o aluno virou para mim e disse assim, ô Dino, sinceramente, parecia até que você fez a prova. Eu falei, menino, cala sua boca, já pensou? Né? Mas por que isso? Porque quando você tem uma estratégia intelectiva, e o aluno, o candidato aplica, ele te traz um retorno fantástico, porque você quer comentário melhor do que esse? A prova parecia que foi feita por você? Exato, porque a nossa teoria, que é a teoria das perguntas, ela funciona muito bem como estratégia intelectiva. Vamos lá. Aplicar a estratégia das perguntas como instrumento de organização da dissertação. Lógico. Se eu estou te dizendo que você vai entender o comando de prova a partir das perguntas, é evidente que você também vai fazer essa dissertação respondendo perguntas. Por quê? Porque senão não faria sentido. Na verdade, quando eu formulo essas perguntas, quer seja a partir dos itens que o examinador me trouxer, quer seja a partir de um texto motivador, centrado nos tópicos, a gente vai aprender a fazer isso, e é um pouco mais complicado quando é só um texto solto, mas nada que vocês não consigam. E outra coisa, hein? Aqui, como diz o outro, eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui eu pego tintim por tintim. E um detalhe, pode me arrochar, né? Que nem um forrozinho assim, ó. Pode me arrochar. É um prazer responder dúvidas. Então você pode me perguntar, pode pegar um exemplo de prova, botar... Ô, Dino, eu acho que esse negócio que você está falando, não estou entendendo, eu quero saber essa prova aqui. Não tem problema. Eu amo isso aqui. Eu não estaria aqui se eu não estivesse assim de coração te trazendo algo que eu sei que vai te ajudar muito na sua vida. Vai ajudar muito mesmo. Bora lá. Então, eu tenho que aprender a aplicar a estratégia das perguntas como instrumentos de organização da dissertação. Muito bem. Adiante. Segunda parte. Essa é a primeira parte. Eu vou até voltar aqui só para mostrar. É o seguinte. É evidente, quer dizer, eu vou primeiro me concentrar na estratégia de entender as provas, o comando, porque é a alma do negócio. Se eu não entendo o comando, como é que eu vou conseguir fazer a minha dissertação? E, aliás, essa é uma crítica que eu queria até trazer para muita gente. Desde que eu me lancei a me preparar para concurso público, né? Porque a minha vida é uma vida de concurso público,
Eu acho que existe eu diria assim, até algum jargão, é um jargão. Todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto tem que ser objetivo, claro e conciso. Mas como é que eu faço isso? E a impressão muitas vezes que dá com esse primeiro bordão aí, o jargão, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, é que eu faço um texto completamente autônomo. Por exemplo, me chega um rapaz, já tem algum tempo, e fomos conversar. A ideia, eu tinha dado uma aula de apresentação num curso aqui de Brasília, que aliás parece que até fechou, mas era uma aula gigante, tinha um monte de gente ali, estava no auge, o pessoal estava muito bem naquela época, que os cursos presenciais. E ele foi me procurar, um cara bem preparado, advogado militante, e ele falou para mim assim, Valdir, eu queria conversar uma coisa com você. Eu falei, pô, não, me ajuda, traz sua prova. Aí trouxe a prova e tal. E quando eu entreguei a prova para ele, porque eu faço assim, né? Eu pego a prova, olho, não quero ver a nota que a banca deu, quero fazer a minha avaliação e depois a gente compara. E eu olhei que ele tinha feito uma introdução assim que não tinha assim nada a ver com o comando da prova, né? Uma generalidade, bacana até o que ele colocou, mas de prático e objetivo em relação ao que a prova demandava, não estava nada legal. E eu falei para ele, olha, você início da sua dissertação, pô, tu gastou 15 linhas aqui e não falou nada do que o examinador tinha pedido. Ele falou, Dinho, pô, você tá aí, cara. Eu levei 20 minutos na hora da prova, era uma prova longa, prova de 60 linhas. Seu nome, agora eu não vou lembrar o concurso, também tanto concurso, né, que tanta gente que conversa comigo. Eu levei 20 minutos para fazer essa introdução e os examinadores também não gostaram dessa introdução. Tá vendo? Então, por quê? Porque a pessoa tem que entender que no contexto atual, as provas são muito mais um questionário discursivo. As pessoas precisam entender que hoje a prova ela tem que ser feita com base no comando. Você não pode produzir um texto autônomo, você não pode produzir um arrazoado, você não pode mandar um recado para o examinador, tipo assim, né? O examinador escreveu um monte de coisa aqui, sacou? E aí, se eu ver aí o que é isso, eu preciso para responder aí o tema que você fez. Não é assim que funciona. Nós vamos ter a oportunidade de fazer, inclusive, um contraste entre como é que as provas eram e como é que as provas são. Isso é muito importante. Vamos lá? Então, aqui a gente termina a primeira parte do conteúdo e agora a gente vai para a segunda parte do conteúdo. Agora sim, aí, objetivos específicos, compreender o sistema de geração de enunciados e parágrafos baseado na natureza da fraseologia e na relação lógica do pensamento e dos conectivos. Galera, sabe de uma coisa? Sabe o que eu falo muito para meus alunos? Eu digo assim, olha, na maioria das vezes, a gente vê um texto de duas maneiras. Como assim, professor? A gente vê uma página em branco, eu não tenho uma página em branco aqui exatamente, ou a gente vê a página escrita. E qual é o grande lance? O grande lance é exatamente você compreender como é que as linhas vão se preenchendo. Eu já trouxe uma pista super legal para ti, porque eu já disse assim, olha, eu tenho que ver quais são as perguntas que emanam do comando de prova. E eu vou responder a partir dessas perguntas, a minha folha vai se preencher a partir dessas perguntas, com base nessas perguntas. Mas eu preciso compreender quais são os dois movimentos do pensamento humano no papel. Olha o que eu estou falando para você, hein? Por enquanto, eu só vou botar pulga atrás da sua orelha, deixar você grilado, né? Opa! Intervençãozinha aí de quem que é? Carlos Eduardo! Diga lá, Carlos Eduardo, onde é que você está falando? Rio de Janeiro? Opa! Né? O Rio de Janeiro continua lindo, eu sou carioca, né? Vocês já deram para ver o meu... Pois é, eu estou aqui desde 1 ano de idade, mas não perdi minha chiadeira. Pois não, Carlos Eduardo? Verdade. Verdade. Ele está dizendo assim, Dino, às vezes eu tenho a impressão que as minhas dissertações vão sendo assim escritas meio que... Escrevo uma linha, 2 linhas, aquilo ali, aquela tortura e tal. Você está me dizendo que existe uma lógica nessa construção fraseológica? Estou, Carlos Eduardo. Estou, vou mostrar e você vai ficar
muito contente de descobrir uma coisa curiosa. Você já viu o número de pessoas que falam super bem, tá? São desenvoltas, elas conversam, aí você dá uma folha de papel para elas em branco, rapaz, é um tal de... Não vai, meu Deus, o que é isso? Exatamente. A lógica da linguagem, ela não serve apenas para a linguagem oral, ela serve para a linguagem escrita, evidente, eu acho que isso é bastante claro. Então, o que a gente precisa aprender é como é que o pensamento vai para o papel. De pronto, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, ó. Isso aqui vai te ensinar, ao longo do curso, a ter a musicalidade textual. Você vai ficar muito, assim, surpreso com esse caminho. Mas, com certeza, na segunda parte do curso, a gente precisa aprender como é que as ideias vão para o papel, ver isto claramente em provas que foram respondidas, para quê? Para que a sua prova também fique clara, objetiva e concisa. Beleza, compreendi a importância do controle da fraseologia do texto, é evidente, uma coisa é consequência da outra. E agora vamos aqui para mais um ponto. Aplicar estratégia de controle fraseológico do texto. Isso aqui é o seguinte, veja só, vocês devem estar notando que eu uso o verbo aplicar e uso o verbo compreender. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes as pessoas compreendem, né, e entendem o texto, mas não conseguem aplicar de forma objetiva no seu próprio texto. Então, o que eu quero é levá-los a compreender de forma bem objetiva como colocar as ideias no papel. E eu vou fazer isso. Você pode me cobrar. Você pode chegar lá na frente assistindo, pô, cara, realmente você me enganou. Duvido. Você vai chegar lá na frente e falar, rapaz, teria sido uma boa se eu tivesse feito esse curso lá na minha 4ª série primária. Eu falo isso toda vez. Como eu gostaria de encontrar alguém para me ensinar isso quando eu era garotinho. Cara, eu acho que isso me daria uma dimensão muito legal. Bom, bora lá então. Estou aqui. E agora a importância da lapidação do estilo, eliminando o queísmo, gerontismos e outros vícios da linguagem. E, lógico, aplicar as estratégias de lapidação de texto. Uma certa ocasião, eu recebi um rapaz, muito bem preparado, se não me engano era do Bacen, e eu peguei um texto dele para corrigir. Aí eu olhei no texto, olha, sem brincadeira, assim, numa página, tinha aí, sei lá, uns 10 advérbios terminados em mente. Quando eu mostrei para ele, ele falou assim, cara, eu não acredito. Falou, olha, não foi eu que coloquei os advérbios terminados em mente aí. Sério, sério. Ele olhou e falou, cara, mas eu não tinha me dado conta disso. Exatamente. A gente tem muito vício de linguagem, por exemplo, seu, sua. Seu, sua gera uma ambiguidade tremenda no texto. Então nós precisamos aprender a terminar, a acabar com esses vícios de linguagem, para que o seu texto, além de ser um texto vinculado à demanda do examinador que estava no comando de prova, ser um texto também de fácil leitura. Bacana? Adiante. Alterando o mindset, diferença na formatação das provas discursivas. Exatamente. Então, nós vamos depois que nós colocamos nossos objetivos, está na hora de pular a fogueira. Agora eu tenho que mostrar na prática como é que eu vou alterar o mindset, né? E aí a gente já vai fazer o quê? Ver as diferenças na formatação das provas discursivas. Vocês, evidente, conhecem, são inúmeras bancas no Brasil, talvez uma das mais conhecidas seja o CESP-Sebrasp, né? Aliás, Sebrasp-CESP, a FCC, agora apareceram outras. A Consulplan também é uma banca grande, IADES, IDECAM, a Universa, então há inúmeras bancas. E a gente tem que dar uma olhada na formatação dessas bancas. Por quê? Quem acompanha, por exemplo, o Sebrasp já deve ter visto que as provas do Sebrasp são mais itemizadas. Já a FCC, ela prefere colocar, de maneira geral, isso varia um pouco, os temas na forma de textos motivadores. Então, nós precisamos realmente entender melhor como é que é a formatação de cada banca. Agora, sempre eu quero dizer a vocês, aqui tudo será decodificado. Eu não vou deixar você nas nuvens, eu vou sempre trazer para você o que você precisa para compreender cada uma das questões, cada um dos comandos de prova. Você vai ficar realmente com uma percepção completamente diferenciada, você vai trocar o seu mindset. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso aqui?
Tatã, foi. Bom, pulando fogueira, CESP e FCC, primeiro, comparando modelos de prova, modelo com itens, o modelo com texto motivador, provas de atualidade, provas de conhecimento específico, outros modelos, a leitura do edital. Então, isso aqui é uma sequência que eu vou utilizar para fazer a primeira parte do curso, porque eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é partir de uma realidade palpável, quer dizer, as próprias provas, né? Beleza. Então, vamos lá, estratégias inteletivas do comando de prova. E aqui, para fazer isso, a gente vai fazer exatamente o que eu já vinha comentando. Transformando os itens em perguntas, as perguntas argumentativas de primeira e segunda ordem, as perguntas expositivas de primeira e segunda ordem. Quem está aí? Maria Clara. Beleza, Maria Clara, diga lá, você está falando aonde? Opa! São Luís, Maranhão. Legal, Maria Clara. Pois não. Você já viu isso aqui, né? Pegou o material de apoio, que bom, né? Primeira e segunda ordem, né? Pois é, lembra que anteriormente alguém já perguntou, peraí, o que é essa história de fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta? Pois é, olha só que legal. Eu só tenho 4 tipos de pergunta. E, na verdade, são 4 tipos que estão divididos em 2 principais, a argumentativa e as perguntas expositivas. Então, isso é muito importante, porque eu também acho que se você não tiver uma teoria mais objetiva, ela não adianta, porque o aluno vai ficar perdido na hora da prova. Então, isso é muito interessante, muito bem observado, você ter percebido que só tem 2 tipos de pergunta. Pergunta argumentativa, pergunta expositiva, e que eu subdividi em primeira e segunda ordem. É mais ou menos isso mesmo. Muito obrigado. Adiante. As perguntas implícitas ou explícitas em temas de texto motivadores. Pois é, né? Aqui, por que eu vou começar, inclusive pelo modelo do Sebrasp-CESP? Porque se eu entender melhor como transformar os itens em perguntas, eu vou ter mais facilidade para poder pegar um texto e conseguir captar no texto quais as perguntas que precisam ser respondidas. E é claro que quando é em forma de texto é um pouco mais difícil, mas eu vou ter mais facilidade quando estiver bem claro como é que são esses 2 tipos de pergunta. Muito bem. Pensando como examinador, a sequência da dissertação, lógico, é outro detalhe muito interessante. Eu não faço a minha dissertação para mim mesmo, nem para o meu colega. Essa dissertação está sendo elaborada para alguém que tem uma planilha de correção, tem uma expectativa, e ele vai ler a tua dissertação, vai dando ponto, vai tirando ponto. Então isso é uma situação também um tanto quanto diferenciada. Então eu tenho que estar o tempo todo pensando igual ao examinador. Por isso é que, como eu disse anteriormente, algum aluno vai dizer assim, olha, Dino, eu fiz a prova e parecia que você tinha feito a prova. Claro, porque você foi treinado, a partir dessa teoria das perguntas, a pensar igual ao examinador. Muito bem. Como fica a introdução, desenvolvimento e a conclusão? Esse é um papo muito interessante. Eu vou mostrar que isso aqui mudou muito. Não é que o texto não tem introdução, mas, na verdade, o que a gente precisa saber é o seguinte, o que faz papel de introdução no texto? Para quê? Para não acontecer o que aconteceu com esse colega que eu comentei. O sujeito escreve 15 linhas, faz uma tremenda introdução e não é bem recebida. Por quê? Porque eu acho que no lugar dele fazer uma introdução, que era uma generalidade, que não tinha uma conexão direta com o conteúdo do que foi pedido para a banca, eu acho que ele deveria sim procurar ver qual era o primeiro item que a banca estava pedindo e já utilizar esse primeiro item como a introdução do texto dele. Mas tenha paciência um pouquinho, a gente vai vendo, sem loucura, sem afogadilho. Muito bem, tocar adiante. Aplicação prática da teoria das perguntas a diferentes provas. Isso é fundamental, né? Por quê? Porque se você não aprender a aplicar essa teoria, olhando, vendo, manuseando diferentes provas, não adianta. Por quê? Porque aí fica aquela coisa linda, maravilhosa, o professor fala, você se encanta, mas, professor, você não resolveu o meu problema. E eu não estou aqui para não resolver o seu problema. Eu estou aqui para ter a certeza que no final do curso e ao longo do curso, eu quero gente esfregando a minha cara já, dissertação, nota máxima e adiante. E para fazer isso, eu tenho que ter a certeza de que você está aplicando a teoria que eu estou colocando aqui na sua realidade prática. Vou dar uma parada por aqui, daqui a pouco eu continuo com o programa de curso para você entender um pouquinho melhor e logo em seguida a gente vai realmente botar para quebrar, para vocês entenderem realmente onde eu quero chegar com tudo isso. Grande beijo, um grande abraço, Deus abençoe a todos.